Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Pois bem, neste vídeo vamos explorar um episódio profundamente revelador do Evangelho, onde Jesus interage com os escribas e fariseus, desafiando tanto a sua hipocrisia quanto as distorções que eles faziam da lei de Deus. A passagem da mulher adúltera em João 8 é uma das mais impactantes, não apenas pela misericórdia de Cristo, mas também pela forma como ele afirma a validade e a importância da lei, ao mesmo tempo em que expõe o farisaísmo como uma distorção da verdadeira justiça divina. Neste vídeo, vamos analisar como Jesus responde às acusações, afirmando a pena de morte, mas também denunciando a hipocrisia dos acusadores. Veremos também como este episódio confirma a posição de Jesus como defensor da lei e desmascara o antinomismo implícito em algumas interpretações da Escritura. Por fim, refletiremos sobre o que podemos aprender com a postura de Jesus diante do pecado e como ele nos chama a viver uma justiça verdadeira. O caso da mulher flagrada em adultério é um incidente frequentemente citado como um exemplo de anulação da lei por Jesus, mas, ao contrário, ele reafirma e confirma a sua validade. Se Jesus tivesse agido de forma antinomiana, os escribas e fariseus teriam justamente a acusação que procuravam para condená-lo. A questão central da acusação de Jesus contra os líderes religiosos da época era precisamente o antinomianismo deles, o afastamento da lei de Deus em favor de suas próprias tradições. Em Mateus 15, 1 a 9, Jesus confronta diretamente essa postura, denunciando publicamente a negligência dos fariseus em relação à lei e destacando como, sob a influência de um sistema jurídico humanista, abandonaram os princípios divinos. Nesse cenário, os fariseus tentaram colocar Jesus à prova, forçando-o a lidar com a lei em um caso concreto. No incidente da mulher flagrada em adultério, eles buscaram fazer com que Jesus, ao ser confrontado com a situação, revelasse uma fraqueza, similar a deles na aplicação da lei. Eles esperavam que, ao recusar ou aceitar a pena de morte para a mulher, Jesus se mostrasse como hipócrita ou condescendente. Se ele defendesse a pena de morte, confrontaria a opinião pública, mais tolerante naquele contexto, enquanto recusar a pena abriria margem para acusá-lo de incoerência com os preceitos da lei. Porém, a reação de Jesus desmonta a armadilha. Ele não assume uma postura contrária à lei. Com sabedoria, ele desarma os fariseus, expondo suas próprias falhas e revelando uma aplicação da lei que enfatiza tanto a justiça quanto a santidade. Esse episódio, longe de abranger a lei, reafirma Jesus como seu verdadeiro defensor e mostra que ele, de fato, atua como seu campeão, guiando-a com fidelidade aos mandamentos divinos e desmascarando as práticas corrompidas de seus opositores. Nesse relato, uma mulher é trazida diante de Jesus pelos escribas e fariseus, acusada de ser apanhada em adultério no próprio ato. João 8,4.
Esse evento foi cuidadosamente orquestrado pelos líderes religiosos para testar Jesus e, eventualmente, acusá-lo. Embora o texto não indique que a mulher foi arrastada, é provável que tenha sido levada involuntariamente, sob a autoridade dos líderes religiosos, que aparentemente exerciam poder policial, ou contavam com o apoio das autoridades para obrigar a sua presença. Interessante notar que o homem envolvido no ato de adultério não foi apresentado, o que levanta questões sobre a imparcialidade da aplicação da lei naquele momento e o claro uso de um padrão duplo para gerar uma situação favorável aos interesses dos acusadores. Ao apresentar apenas a mulher, os fariseus pretendiam aumentar a carga emocional do caso. A lei de Deus determina a pena de apedrejamento até a morte para ambos os envolvidos em adultério. Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22. Mas, ao trazer somente a mulher, os fariseus buscaram uma reação pública e manipulativa, criando uma cena que atrairia a atenção e colocaria Jesus em um dilema. Naquela situação, os fariseus esperavam que Jesus cedesse a um de dois caminhos prejudiciais: insistir na pena de morte, alienando o povo, ou negar a pena, comprometendo a sua autoridade como intérprete fiel da lei. Essa era a verdadeira intenção dos fariseus: colocar Jesus numa armadilha, para que ele contradissesse a lei ou fosse visto como antinomiano, enfraquecendo sua posição como defensor da lei de Deus. No momento em que Jesus se inclinou e escreveu com o dedo no chão, ele realizou uma ação cheia de simbolismo e profunda conexão com a lei. Conforme apontado pelo comentário de Burgon, essa atitude remete ao julgamento descrito em Números 5, 11 a 31, em que a água amarga era usada como meio de expor a culpa ou inocência em casos de adultério. Em tal julgamento, o sacerdote misturava o pó do chão do tabernáculo na água e a oferecia à mulher acusada, sendo um teste de fidelidade que exporia qualquer culpa oculta, especialmente se o marido estivesse livre de pecado. No entanto, ao escrever no chão do templo, Jesus trouxe um novo significado para este ato ritualístico. Ao colocar os acusadores, e não a mulher, sob julgamento, ele colocou os líderes religiosos em uma posição de autoexame, confrontando-os com a lei que estavam tentando manipular. Aqueles homens, cuja hipocrisia e disposição de acusar eram notórias, foram expostos. Quando Jesus disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela", João 8,7, ele lhes apresentou um julgamento direto e público de sua própria culpa e das intenções por trás da acusação. Os acusadores, de fato, se sentiram julgados pela água amarga da convicção moral. Incapazes de suportar o peso de sua consciência e suspeitando que Jesus conhecesse os segredos de suas vidas, eles se retiraram um a um, sendo condenados por sua própria hipocrisia. Ao final, Jesus não condenou a mulher, mas também não anulou a lei. Antes, ele revelou o propósito da lei, em trazer convicção e misericórdia, restaurando o papel divino da justiça sem a corrupção
dos interesses humanos. Ao confrontar os fariseus com a ação de escrever no chão, Jesus não apenas desafiou a sua acusação contra a mulher, mas também os colocou sob o julgamento da própria lei que estavam tentando manipular. Ao invocar simbolicamente o processo descrito em Números 5, onde a mulher acusada de adultério deveria ser julgada de forma a expor sua culpa ou inocência, Jesus os colocou no papel de maridos, sendo responsáveis por acusar, mas também sendo sujeitos à mesma lei. A provocação de Jesus os questionava: se vocês são culpados, como podem acusar a mulher de um crime que também carrega sua própria sentença de morte? Os fariseus, com seus padrões morais elevados e suas práticas rigorosas, estavam longe de ser exemplos de retidão. Em vez de cumprir a lei de forma justa, estavam mais interessados em usar a acusação contra a mulher como uma armadilha para Jesus, em um momento em que já tramavam sua morte. O pecado de adultério, embora grave, era pequeno diante dos planos calculistas de destruir o Messias. Isso revela a hipocrisia deles, dispostos a aplicar a lei com rigor em outros, mas incapazes de suportar a aplicação da mesma lei sobre si mesmos. Ao desafiar os acusadores e chamar sua própria culpabilidade à tona, Jesus reafirmou que a verdadeira justiça não é uma aplicação seletiva da lei, mas sim a total sujeição a ela, incluindo os líderes religiosos. Ao ver os fariseus se retirando um a um, Jesus não apenas defendeu a mulher, mas também expôs o vazio moral daqueles que pretendiam aplicar a lei de forma tortuosa, mostrando que a justiça de Deus não permite acepção de pessoas, nem mesmo quando se trata dos líderes mais poderosos. Quando Jesus declarou, vou até abrir aqui a Bíblia, quando Jesus declarou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8,7. Ele não estava fazendo uma afirmação geral sobre o pecado humano, mas abordando especificamente o pecado do adultério. Jesus, ao desafiar os acusadores, ressaltou que aqueles que desejavam condenar a mulher não poderiam fazê-lo sem primeiro se condenarem a si mesmos. Em outras palavras, os homens que estavam prontos para lançar a primeira pedra, ao serem confrontados com suas próprias falhas morais, perceberam que não estavam em posição de aplicar o julgamento, pois, como culpados de seus próprios pecados, não poderiam moralmente exigir a punição para o pecado que eles mesmos estavam cometendo ou permitindo. Esse desafio de Jesus não apenas expôs a hipocrisia dos escribas e fariseus, mas também reafirmou a validade da pena de morte para o adultério, conforme estabelecido pela lei de Moisés. No entanto, Jesus não a negou. Ele apenas exigiu que as testemunhas do crime fossem honestas e fizessem cumprir a pena, conforme a lei, que demandava a presença de testemunhas oculares para a execução de tal sentença.
A exigência de que os acusadores primeiro atirassem a pedra era uma maneira de colocar a responsabilidade sobre os ombros daqueles que alegavam ser os defensores da lei de Deus. Ao se retirarem, eles não só se recusaram a executar a sentença, mas também se expuseram como falsos acusadores, incapazes de manter a integridade moral necessária para aplicar tal punição. Quando Jesus se levantou e perguntou à mulher onde estavam seus acusadores, e ela respondeu que ninguém a condenou, ele então afirmou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui, Jesus não desconsiderou o pecado da mulher, mas, ao contrário, a convidou à transformação e à renovação. Ao não condená-la, ele demonstrou a misericórdia divina, mas também a necessidade de arrependimento genuíno e de um novo caminho, livre da prática do pecado. Esta resposta de Jesus não era uma licença para continuar no pecado, mas um chamado à restauração e ao perdão verdadeiro, refletindo a justiça e a misericórdia de Deus, que não excluem a necessidade de arrependimento. É crucial compreender a diferença entre o perdão civil ou jurídico e o perdão religioso, à luz da lei de Deus e da aplicação das normas tanto no aspecto social quanto espiritual. O perdão civil ocorre quando um criminoso paga pela sua infração, cumprindo a pena determinada pela lei e restituindo o que foi perdido. Por exemplo, um ladrão que rouba um boi e depois o restitui multiplicado, conforme a lei mosaica, Êxodo 22:1, pode ser considerado perdoado civilmente, pois ele cumpriu sua obrigação legal e a justiça foi satisfeita. No entanto, o perdão religioso vai além do perdão civil. Ele não pode ser concedido sem que haja a restituição ou a satisfação das exigências legais. O perdão de Deus requer um arrependimento genuíno e, em alguns casos, uma ação reparadora. Um ladrão não pode ser absolvido diante de Deus se ele não restituir o que roubou, pois o arrependimento autêntico inclui não apenas o reconhecimento do pecado, mas também a reparação do mal causado. Da mesma forma, a condenação civil e a condenação religiosa são distintas, mas interligadas. A condenação civil trata de crimes contra a lei civil ou código judicial bíblico, enquanto a condenação religiosa refere-se a transgressões contra Deus e sua lei, o que inclui tanto a desobediência às normas civis quanto a rejeição de sua autoridade. A condenação religiosa não se limita a ofensas legais, mas se estende à descrença e ao pecado espiritual. O que torna a questão do perdão uma consideração mais profunda. No episódio da mulher adúltera, quando os escribas e fariseus trouxeram a mulher a Jesus, queriam que ele se pronunciasse sobre a aplicação da pena de morte, uma questão de condenação civil. Jesus, ao desafiar os acusadores a atirarem a primeira pedra se estivessem sem pecado, reafirmou a pena de morte para o adultério, mas também destacou a falha moral dos acusadores.
que não tinham autoridade para executar a sentença. Como as testemunhas se retiraram e não havia mais acusação legal contra ela, não havia base para uma condenação civil. Jesus, portanto, não poderia condená-la juridicamente, já que a acusação não estava mais de pé. Entretanto, a situação moral era distinta. Ao se humilhar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor, a mulher demonstrou arrependimento, o que sugeria uma mudança interna, um sinal de possível regeneração. Jesus, ao não a condenar, demonstrou misericórdia e graça, mas também a exortou a não pecar mais, indicando que a mudança de vida era a verdadeira evidência de perdão. Como ele disse em João 5,14. Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus não apenas perdoou a mulher, mas também a desafiou a viver de maneira diferente, cumprindo os requisitos do perdão religioso, arrependimento e mudança de comportamento. Em resumo, o perdão civil e o perdão religioso são aspectos distintos, mas ambos devem ser considerados no contexto das leis de Deus, das ordenanças de Deus. A condenação civil pode ser anulada por falhas no processo legal, mas a condenação religiosa, que afeta a alma, só pode ser removida através do arrependimento genuíno e da restituição, quando aplicável. O perdão de Jesus à mulher adúltera foi uma combinação de misericórdia, justiça e um chamado à santidade. O episódio da mulher adúltera, conforme registrado em João 8, não apenas revela a misericórdia de Jesus, mas também sugere a possibilidade de uma mudança profunda e espiritual na vida da mulher. Embora o texto não forneça detalhes explícitos sobre sua vida anterior ou sua situação legal, ele sugere que, ao ser confrontada por Cristo, ela experimentou um tipo de transformação interna, evidenciada por seu arrependimento e pela mudança em sua atitude. Primeiramente, é importante observar que, embora não houvesse, no momento, fundamento para uma condenação legal, a mulher poderia ainda ser alvo de ações legais subsequentes, especialmente se tivesse um marido. De acordo com a lei existente, o marido da mulher poderia buscar alguma forma de ação legal contra ela, caso desejasse, pois o adultério, como uma violação do pacto conjugal, exigia uma resposta legal conforme as normas civis da época. No entanto, a preocupação central do texto não está na condenação civil, mas no perdão que Jesus concedeu e nas implicações espirituais dessa ação. A absolvição de Jesus não significa que ele ignorou a ofensa cometida. Pelo contrário, ele reconheceu a gravidade do pecado da mulher quando a advertiu: vá e não peques mais. Esta exortação não é apenas um comando moral, mas uma evidência de que a mulher havia, possivelmente experimentando
uma mudança, estava possivelmente experimentando uma mudança genuína em sua vida. Jesus, que tinha plena consciência da condição espiritual de cada indivíduo, não daria um conselho desse tipo a alguém que não estivesse aberta a uma verdadeira transformação. A palavra Senhor, usada pela mulher em João 8,11, em contraste com o título de mestre ou rabi, utilizado pelos fariseus e discípulos, é significativa. Ao se dirigir a Jesus como Senhor, ela estava reconhecendo sua autoridade divina, o que sugere uma mudança interior profunda, possivelmente indicando arrependimento genuíno e até mesmo um sinal de regeneração espiritual. Em um contexto mais amplo, Jesus nunca exortou aqueles que não estavam sendo transformados pela graça a seguir seus ensinamentos. Portanto, a mulher, ao chamar Jesus de Senhor, estava indicando que sua relação com ele transcendeu a mera observância externa e se tornou um reconhecimento de sua soberania e poder de transformação. O pecado específico cometido pela mulher foi o adultério, um crime grave tanto no contexto social quanto na perspectiva moral diante de Deus. Ao ser perdoada e graciosa, ao ser perdoadora e graciosa, perdoador e gracioso, Jesus estava também colocando sobre ela a responsabilidade pela pureza moral e pela castidade em sua nova vida. Ele não apenas a perdoou, mas também a desafiou a viver uma vida de santidade, refletindo a transformação espiritual que ela havia experimentado. Em resumo, o perdão de Jesus à mulher adúltera não se limitou a um simples ato de misericórdia. Ele também implicou uma mudança interior da mulher, uma transformação espiritual que foi refletida em sua atitude e em sua relação com Cristo. O fato de ela chamar Jesus de Senhor é um testemunho dessa transformação. E a advertência de Jesus para que não pecasse mais revela que, para ele, a graça e a transformação sempre estão associadas à responsabilidade moral e espiritual. O episódio da mulher adúltera, em vez de apoiar qualquer ideia de antinomianismo, destaca fortemente a posição de Jesus como defensor da lei divina, contrariando as tentativas dos escribas e fariseus de desvirtuar a verdade. Jesus não só reafirmou a validade da lei, mas também expôs as falácias do farisaísmo, mostrando que aqueles que se opunham a ele não estavam cumprindo a verdadeira lei de Deus, mas sim distorcendo-a para atender aos seus próprios interesses. O pecado do farisaísmo está profundamente ligado à negação da necessidade de uma conversão verdadeira e da dependência da graça divina para a salvação. O fariseu acreditava na autossuficiência do homem, sustentando que, através do livre-arbítrio, o homem poderia escolher entre o bem e o mal e, por sua própria força, tornar-se bom. Essa crença no livre-arbítrio é incompatível com a doutrina bíblica de que a salvação é obra exclusiva de Deus, que, por meio da predestinação e da regeneração, capacita os seres humanos a responderem ao seu chamado. A negação da predestinação e da conversão genuína
reflete a visão distorcida dos fariseus, que achavam ser capazes de cumprir a lei por seus próprios méritos. Além disso, os fariseus, embora professassem ser defensores da lei de Deus, transformaram-na em suas próprias tradições e interpretações, distorcendo suas verdades fundamentais. Ao fazerem isso, eles negaram as doutrinas bíblicas essenciais, como a justificação e a santificação, substituindo-as por um legalismo que dependia de regras humanas em vez da verdadeira obediência à palavra de Deus. Essa forma de religiosidade, que era mais uma exibição externa de retidão do que uma verdadeira transformação interna, tornou-os inimigos da própria lei que diziam defender. Jesus, ao denunciar o farisaísmo, mostrou que, por trás de suas alegações de fidelidade à lei de Deus, estavam os corações endurecidos, cheios de hipocrisia. Os fariseus, em vez de promoverem a justiça divina, estavam, na realidade, corrompendo-a. O ato de Jesus, ao expor essa hipocrisia, foi um desafio direto à falsa piedade e legalismo dos líderes religiosos, chamando-os à verdadeira justiça, que se baseia na obediência genuína a Deus e não na aparência de retidão. Este episódio, portanto, confirma que Jesus não era um antinomiano, mas um fiel cumpridor da lei de Deus, sempre apontando para a verdadeira essência dela, a transformação interior do coração humano, que é a obra do Espírito Santo, e não a observância externa e vazia de tradições humanas. Ao enfrentar os fariseus, ele os desafiou a viver a verdadeira justiça, que não pode ser conquistada por obras de justiça próprias, mas pela graça divina que opera no coração daqueles que, em humildade, reconhecem sua dependência de Deus. Bom, como vimos ao longo deste estudo, o episódio da mulher adúltera é uma grande lição de equilíbrio entre misericórdia e justiça. Jesus, longe de ser contra a lei de Deus, reafirma sua validade e sua aplicação. Mas, ao mesmo tempo, desafia os líderes religiosos de seu tempo, que estavam distorcendo a verdadeira justiça divina. Ele nos mostra que a verdadeira santidade e justiça não se baseiam na simples observância externa, mas na transformação interior que só Deus pode operar em nós. Que possamos aprender com a postura de Jesus, que não apenas defendeu a lei, mas também a cumpriu perfeitamente, mostrando-nos que a verdadeira justiça vem de um coração contrito e transformado. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e que ele nos incentive a refletir sobre como temos tratado a lei de Deus em nossas vidas, buscando não apenas viver de forma correta, mas principalmente com o coração alinhado com a vontade de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Peço que deixe seu like, curtida, comente e compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, familiares e irmãos da igreja. Bom, é isso e até o próximo episódio. Até o nosso próximo encontro.